Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de eu poder eternizar a história de uma grande história na arquitetura e no empreendedorismo da nossa cidade. Falo dela, da empresária e arquiteta Simone Amâncio, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Simone, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber e, consequentemente, ter a oportunidade de eternizar o seu maravilhoso enredo de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? E é um prazer, viu, estar aqui com você mais uma vez. Falar que eu admiro também você. Muito obrigado. Pelo seu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado, Simone. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores em relação ao que você faz dentro da sua profissão, como está a Simone Amâncio mentalmente falando em pleno 2025? Simone Amâncio tá assim, cheia de sonhos, de projetos, de desafios e vencendo todos eles. Trabalhando muito, lutando, correndo atrás, mas assim, cheia de objetivos e alcançando isso aí, que é o mais importante, né? A gente vem de uma história no ramo de equipamentos para construção. E eu tinha um desejo, tinha um sonho de caminhar sozinha e ajudar Valadares também. E assim, e fui acreditar nisso. Estamos aí hoje com a Simone Equipamentos, atuando também na arquitetura. E assim, trabalhando muito, muito mesmo, mas muito grata por todas as oportunidades, por uma escola, né? Na verdade, eu falo que hoje eu vejo, realmente foi uma escola para mim e que está valendo muito a pena. Tem o lado, que é o lado que você tem que abrir mão de alguma coisa, mas Claro. faz parte da vida, né? Você abrir mão de uma coisa para você conquistar outra. Mas está fluindo, eu estou feliz e muito grata. Como é bom ouvir isso e já pensando nisso que você acabou de falar, o assunto saúde mental ele ganhou muito corpo na sociedade como um todo, muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos na pandemia. Não se falava tanto de saúde mental até 2020. Isso muito, claro, por conta de tudo que a pandemia deixou da nossa história de vida. Sim. Não só durante ali 2020 e 2021, mas principalmente pós esse período. Feita essa pequena introdução, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Com relação à pandemia, eu, como arquiteta, percebi muito isso. Porque hoje a gente vê que o conceito mudou. As pessoas querem conexão. Elas querem entrar num determinado lugar ou num determinado espaço e se conectar com aquilo ali. Então, o que a pandemia deixou para mim foi exatamente isso, que todas as pessoas, que nós seres humanos dependemos disso e queremos criar uma conexão, uma experiência, onde quer que a gente esteja. Então, de qualquer forma, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você está ali, mas você quer criar uma conexão e sair com uma experiência daquele lugar. E isso eu trouxe muito para a minha vida. Sabe, assim, a pandemia, eu acho que ela fez a gente realmente revolucionar e pensar em outras coisas. Então, trouxe uma abertura para o mundo virtual, mas nós, seres humanos, dependemos um do outro. Então, assim, mostrou para gente que essa conexão também é muito válida. Então, a gente tem conceitos, eu trouxe para minha vida pessoal, para minha vida profissional, alguns conceitos que eu acho que vale a pena de você criar para o usuário ou criar para o seu cliente uma experiência ali dentro do que você se propõe a fazer. E eu acho que é isso.
Como era a Simone Amâncio nos tempos de colégio polivalente diocesano? E essa risada Simone Amâncio. lembrou de muita bagunça dessa época. Não, Simone Amâncio sempre foi muito calma, muito tranquila, muito quieta, muito focada, muito estudiosa, tá? Graças a Deus. E aí, assim, trouxe uma infância gostosa, uma adolescência muito gostosa. Eu sempre fui muito prematura, então amadureci muito rápido. Venho de uma família de 7 filhos, onde eu sou a penúltima dentre eles. E, assim, uma família muito simples. Então, eu aprendi com a simplicidade. E essas escolas, para mim, foi assim. Eu tenho amigos desde essa época, e graças a Deus. O tempo de escola ele é muito nostálgico por tudo aquilo que nós vivemos nesse período da nossa vida. E não só tudo aquilo que a gente viveu dentro da escola, mas sobretudo em relação ao que era a nossa vida durante o período escolar. Vou pensar aqui algo que eu acho que você vai concordar comigo, mas fique à vontade para discordar, em relação às obrigações. Durante o nosso período de escola, as nossas únicas obrigações eram quais? Passar de ano, manter o bom convívio ali com os colegas de turma, ficar na turma do melhor amigo ou da melhor amiga, levar o boletim sem estrelinha nenhuma pro pai e pra mãe. Essas são que eram as nossas obrigações. Muito diferente do que a gente vê e vive na vida adulta. Feito esse pequeno preâmbulo, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora, independentemente do dia, do que você possa estar passando no momento, do período, do ano, do mês? Olha, a grande lembrança é assim, eu até de vez em quando comento com meus meninos. Saber, eu era louca com matemática, então assim, apaixonada. E aí, os professores me pediam para orientar e ajudar os amigos. Que legal. Então isso, para mim era tão assim, grandioso aquilo ali, poder ajudar, porque aí eu terminava rapidinho de fazer as minhas lições. E aí ele falava assim, ô Simone, você ajuda fulano? Você ajuda ciclano? E aí eu ia na minha simplicidade, na minha humildade, sem saber que estava fazendo a diferença ali para aquele amigo. Mas assim, isso é muito gratificante, entendeu? É bom, porque normalmente as pessoas, os meninos têm muita dificuldade, eu não sei hoje, né? Mas tinha muita dificuldade com matemática. E eu pegava muito rápido. Que legal. Aí, eu sempre era a ajudante da professora. Que legal. Então, sempre ajudante da professora. E é gostoso. Então, assim, essa é a lembrança que eu tenho, de poder... Parece que eu tenho muito isso comigo, sabe? De poder servir sempre. Então, é bom demais. Qual que é o professor ou professora da sua vida? Grande professor da minha vida chama João Marcos. Na verdade, eu o conheci depois na faculdade. Mas é um ser humano, assim, extraordinário. Um ser humano que, no meio de 100, 200 alunos, no primeiro dia de aula, ele já decora seu nome. Que legal. E já te chama pelo nome, Simone. E é uma pessoa que se conecta muito, sabe? Ele tem muito lado humano. O lado humano, ele dava aula de artes. Então, assim, e quem trabalha com isso pega a sensibilidade ali. Então, nossa, como eu aprendi e como eu admiro. Então, assim, ele para mim é um grande exemplo de professor e um grande exemplo de ser humano, né? A arquitetura que tu escolheu ou você que escolheu a arquitetura para a sua história de vida? Eu escolhi arquitetura, mas como propósito. Eu escolhi arquitetura como propósito. Só que eu já atuava dentro do ramo de construção. Então, associar a arquitetura à minha empresa seria uma coisa muito válida. Mas como propósito, eu gosto muito de arquitetura, porque a arquitetura é muito além de você fazer um projeto de uma edificação. Sim.
você tá ali se conectando com pessoas, novamente a gente vem na conexão, se conectando com pessoas com sonhos e com propósitos. Então, eu me identifico muito com isso aí. Então, assim, eu tenho a oportunidade de estar oferecendo isso para o cliente. E é tão gratificante, Gustavo, quando você recebe uma mensagem: Simone, era isso mesmo que eu queria. Nossa, como que foi legal, como que faz a diferença. Então, tipo assim, você consegue identificar a dor daquela pessoa e curar aquela dor ali com, tipo assim, com o seu dom, Sim. com as suas técnicas, com o seu dom, com as suas técnicas. Mas você faz a diferença. Então, você não passa na vida de uma pessoa por passar. Você passa trazendo o que você tem de bom. Esse eu tenho como propósito de vida. E levo isso mesmo, levo isso dentro de casa para os meus filhos, para os meus colaboradores, para os meus clientes. Então, assim, eu falo: olha, a gente está aqui, mas eu tenho que sair daqui deixando algo de bom para você. Claro. Então, a arquitetura me permite isso. E isso é muito gostoso. Sobre a arquitetura, é interessante notar que se trata de uma área que, ao mesmo tempo que é um trabalho, vocês também trabalham com sonhos. Seja na parte comercial, mas principalmente, imagino eu, tá? É claro que existem sonhos comercialmente falando em relação a construções, reformas, mas, sobretudo em reformas ou construções residenciais, ali existe um sentido muito grande e um sonho exorbitante, porque é a casa de uma família. Sim. Como é saber que o seu trabalho, ao mesmo tempo que é a sua função, é algo que você faz, que você se formou para fazer, ao mesmo tempo você acaba sendo uma agente realizadora de sonhos? Nossa, é imensamente gratificante. Imensamente. Porque você consegue detectar a dor daquela pessoa ali e trazer ela para um outro nível de vida. Então, assim, isso é gratificante demais. É gratificante você receber uma mensagem e falar assim: olha, nesse espaço, eu não ia nesse espaço. Hoje ele virou um lugar. Legal. Um lugar que eu tenho prazer de ir, que eu tenho vontade de ir, que me faz bem. Porque o lar é o lar, né? Então, é onde tudo nasce. Claro. É onde tudo nasce, é onde nasce ali o amor. Então, você ter a possibilidade de transformar aquilo ali e tirar a dor que seja mínima. Porque o que me incomoda em mim não é a mesma coisa que incomoda em você. Sim. Então, realmente nós somos únicos e realmente cada lar atende à necessidade na sua individualidade. Então, é gratificante demais. Nossa, a palavra que eu tenho é só assim, de gratidão e prazer, sabe? Aquele imenso prazer. O que a arquitetura representa para a sua história de vida? Para minha história de vida, a arquitetura representa vida, representa o progresso, representa crescimento, representa conhecimento, representa, por alguns momentos, eu me colocar no lugar do outro, para eu estar ali na posição dele, para eu entender a necessidade dele e corrigir e tentar melhorar, curar aquela dor ali. Então, a arquitetura representa isso. Pensando na sua figura enquanto arquiteta e pensando aqui na minha cabeça em relação a outras figuras femininas presentes na arquitetura aqui em Governador Valadares e em todo o Brasil, mas se atendo em relação ao nosso território, eu percebo, Simone, que é uma área muito feminina, no sentido de ter uma presença maior de mulheres arquitetas do que necessariamente de homens. Isso acontece também mais hoje em dia, não anteriormente, mas com a área da odontologia. Hoje em dia se tornou um curso, é claro que existem muitos dentistas, mas existe até, né, um folclore, né, que odontologia é curso de mulher. Você vai numa sala de odontologia aqui na Univale, você vai ver ali uma quantidade extensa de mulheres. Enfim,
eu tô muito errado ou muito certo em relação a essa imagem que eu tenho da arquitetura de ser uma área mais feminina? E se sim, por que você acha que existe essa predominância de vocês mulheres dentro desse segmento profissional? Olha, existe sim, eu acho que é. A mulher, a classe feminina, ela é mais emotiva. O homem tem mais tendência à razão. Mas isso não é regra, né? Que nós temos excelentes profissionais, nós Claro. temos excelentes arquitetos aí. Só que a arquitetura trabalha muito a sensibilidade do ser humano, a sensibilidade do outro. E como nós já temos isso na nossa personalidade, a mulher já é o lado mais sensível, já é o lado mais frágil, isso acaba falando mais alto, o homem é mais racional. Então, quando você está elaborando um projeto, você tem que deixar a sensibilidade aflorar mais. Então, eu penso que se encaixa por isso aí. Trazendo isso hoje para a minha realidade, por exemplo, dentro da Simone Equipamentos, você vê, são poucas as empresas de locação de equipamentos que têm uma mulher como gestora. E eu trouxe a Simone Equipamentos dentro da minha personalidade. Então, e lá fora, as pessoas veem isso e falam isso. Nossa, uma mulher nesse segmento. Mas é uma mulher nesse segmento que tem força, porque a mulher, ela tem força onde a gente acha que não encontra, você busca, Claro. você encontra aquela força. E a gente tem aquele lado sensível. Então, a gente consegue trazer isso daí com muita naturalidade. E a gente traz a identidade. Eu vejo isso muito claramente lá dentro da empresa, que eu quis trazer uma empresa, é uma locadora de equipamentos. Equipamento para construção trabalha muito com o lado masculino, trabalha, a maioria dos clientes são. Mas a gente entra com o lado sensível, a gente entra com aquela conexão. E as coisas funcionam, assim, e dá tudo muito certo. E o cliente recebe isso com muita leveza. Sim. E ele recebe, e assim, graças a Deus, a gente tem tido feedback bem bacana. Já pensando no que você acabou de citar, neste ano de 2025, a sua vida profissional ganhou um outro rumo em relação a um projeto muito grande, do tamanho ou até maior do espaço físico da sua empresa. De onde que surgiu esse insight para poder não ser somente a Simone arquiteta para Simone empreendedora nesse segmento de alocação de equipamentos? Na verdade, como eu já trabalho com locação de equipamentos desde 13 anos, é um sonho, né? Assim, eu gosto daquilo ali. É o meu segundo lar. Hoje eu falaria até que é meu primeiro lar, que eu tenho vivido mais lá. Imagino. Mas veio da necessidade de trazer aquele algo novo e mostrar para todo mundo que a gente trabalha com andaimes, com betoneiras, com máquinas, que é o lado racional, mas que lá dentro, que por trás daquilo ali, tem uma essência, que por trás daquilo ali tem pessoas comprometidas, tem pessoas que estão abertas ali para acolher. Então, o nosso cliente é aquele cliente imediatista, é aquele cliente que chega cheio de problemas, porque obra é estressante, não é fácil, é gratificante, Sim. mas não é fácil. E vai ali buscar a solução. E aí ele vai alugar um equipamento, ele não só está alugando um equipamento, eu estou oferecendo para ele uma solução para ele resolver o problema dele. Então, eu quis mostrar isso, eu quis criar uma empresa que tivesse essa identidade de, além de solucionar a dor daquele cliente, ela tem o lado emocional que ela acolhe o cliente. Porque o cliente chega ali desesperado, Simone, me ajuda, eu estou com esses problemas. Não, peraí, nós vamos resolver. Vamos fazer dessa forma, Sim. vou te oferecer esse serviço para resolver seu problema.
Então, não é só oferecer uma máquina para alugar, é resolver, solucionar uma dor dele e criar uma conexão com esse cliente. E é muito bom. Você acabou de falar que é muito bom, mas todo desafio está alocado em todas as áreas profissionais possíveis. Sim. E se tem uma área que a gente escuta muito falar, que é desafiador você estar presente nesse segmento, é no ramo do empreendedorismo, independentemente daquilo que a empresa fornece ou trabalha. Nessa classe onde você se situa neste momento, qual que é o maior desafio de empreender nesse segmento? Hoje, o maior desafio é você formar uma equipe de colaboradores comprometidos que tenha o gestor como mentor e o gestor como referência para que você possa, ou seja, braços para seguir dentro da mesma linha de raciocínio. Sim. Porque eu quero oferecer esse serviço, mas para isso eu preciso de braços. Então, hoje, o maior desafio é esse: você montar uma equipe comprometida, que realmente abrace a causa, que tenha essa mesma sensibilidade, essa mesma garra e esse mesmo amor pela profissão. Porque o que eu falo em todas as profissões, eu sempre falo com a nossa equipe lá, com o nosso time. Gente, olha, eu quero discípulos de Simone aqui dentro. Então, para ser discípulo de Simone, você tem que trabalhar por amor. Primeira coisa é por propósito. Porque quando você trabalha por propósito, o resto vem em consequência. E não tá fácil, tá desafiador. Mas a gente consegue. Vai! Como é a Simone Amâncio líder? A Simone Amâncio líder está aprendendo muito com a Simone Equipamentos. A Simone Amâncio líder é aquela que sabe dizer o sim quando necessário e também dizer o não, porque o não corrige muitas coisas. Então, a Simone Amâncio como líder, ela busca sempre soluções. Eu falo, olha, gente, existe um problema? Existe. Então não vamos focar no problema, vamos focar na solução. O que a gente pode fazer para corrigir esse problema? Ok. E vamos corrigir? Vamos. E não vamos errar de novo. Se errar de novo, vamos corrigir, mas espera aí, vamos sair desse lugar onde a gente está para a gente avançar. Então, é isso aí. A Simone líder é a Simone amiga, é a Simone que o que precisar tá ali, pode contar, mas é a Simone que na hora que precisa, corrige. Porque acho que faz parte do crescimento, né? Se você Claro. tem aquele momento que você acolhe e aquele momento que você tem que pontuar e corrigir. E uma coisa que eu falo muito é para não deixar as insatisfações ou as pequenas coisas ir passando de um dia para o outro. Então, teve algum problema, alguma insatisfação, é uma equipe, são pessoas diferentes, cada um com a sua realidade. Então, eu falo, olha, aconteceu alguma coisa, vamos pontuar ali agora, vamos corrigir e vamos passar para frente. Porque se você for gerando as insatisfações, chega uma hora que você explode. Claro. E não pode ser desse jeito. Aí, a Simone líder é essa. É a Simone que acolhe, que corrige e que joga para cima também. Simone, constantemente é perceptível ver em inúmeros veículos de comunicação a saúde financeira, não só das empresas, mas, acima de tudo, das pessoas, né, dos CPFs, podemos dizer assim, serem pautas de diversos debates acerca de como uma vida financeira saudável faz com que vidas possam ser transformadas, mudadas e salvas. O seguinte aspecto: quem é que nunca ouviu falar que um casamento X terminou por conta de uma questão financeira? Sim. Da falta de equilíbrio ou do desequilíbrio em relação ao que o parceiro fazia, ou que a parceira fazia, ou deixava de fazer?
Quem é que nunca ouviu falar que uma empresa quebrou? E para quem não é do empreendedorismo, eu, por exemplo, quando eu escuto que uma empresa quebrou, automaticamente me vem na cabeça a questão financeira, Uhum. que ali em determinado momento existe um desequilíbrio que não era mais possível retornar ao que já fora outrora. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto porque hoje em dia, e aí inúmeros estudos comprovam e pesquisas, que existe no Brasil um número muito grande de pessoas endividadas e, acima de tudo, de jovens endividados. Pessoas que não têm nem 25 anos e que já se encontram numa situação financeira alarmante. Aonde eu quero chegar? Para você poder ter uma empresa do tamanho que você possui hoje, você precisou ter uma consciência financeira desde pequena, desde a pré-adolescência, desde o seu primeiro emprego. Como você sempre trabalhou e lidou com dinheiro para chegar no patamar atual de poder ter uma empresa do tamanho da empresa que você possui? Olha, essa questão de gestão financeira é o que você está falando aí. Realmente é o problema na maior parte das pessoas, né? E assim, eu já passei muito aperto financeiro. E eu, em um determinado momento da minha vida, eu encontrei uma pessoa que foi o meu gestor, que é o meu mentor hoje, que ele me pegou e falou assim: "Simone, não, nós vamos fazer esse equilíbrio. O equilíbrio é a balança." Aí ele sempre usa um termo de, olha, você imagine o funil. O funil é onde tem a boca maior, vai ter que ser sua receita. A boca menor tem que ser sua despesa. E aí ele foi me direcionando por aí. Então, olha, você vai controlando, corta suas despesas, só faz o básico necessário e vai aumentando a sua receita. Então, você vai trabalhando mais, aumentando sua receita, cortando as suas despesas para você ter um equilíbrio financeiro. E isso foi assim, meu divisor de águas. Que aí eu entendi que realmente, popularmente falando, né? A gente tem a mania de gastar mais do que você ganha. Então, eu entendi que não pode ser por aí. Você tem que ter uma vida financeira saudável. E dá para fazer. Seja você com um salário mínimo, seja uma outra pessoa com 10 mil reais, né? Assim, independente do padrão de vida que você vive, você consegue fazer isso. Então, a partir daquela virada de chave, eu entendi que era possível e que eu poderia, sim, ter um controle financeiro onde eu conseguiria atingir meus objetivos. Por quê? Sem dinheiro a gente não consegue nada. E quando eu me desafiei a montar a Simone Equipamentos, a Simone todo mundo conhecia, mas a Simone Equipamentos era uma empresa nova. Sim. Então, assim, eu tive muitos nãos. Mas eu tive e tenho até hoje, como eu tenho esse mentor, esse controle. Olha, vamos por aí, vamos fazer investimento, mas vamos fazer até onde dá. Vamos fazer até esse ali. Para que nunca a minha despesa seja maior do que a minha receita. Então, eu fiz essa virada de chave, trouxe isso para minha realidade e vivo isso e trago esse propósito para Simone Equipamentos, para que eu possa ter uma vida financeira saudável. Então, para isso, é o controle e o controle emocional. Sim. Porque eu vi que é o controle emocional nosso que vale muito mais do que o controle financeiro. Porque você controla suas emoções. Olha, eu não posso. Então, eu não posso. Eu não vou fazer. Eu posso sair um final de semana para jantar num lugar? Hoje eu posso. Amanhã eu não posso. Então, eu não vou fazer. Porque eu tenho o meu controle financeiro. Sim. Então, hoje a gente tem uma gestão, tenho estratégias e tenho esse controle de emoções onde eu quero ter uma vida financeira saudável. E vale a pena. A gente tem que saber isso, que vale a pena. No Brasil, hoje,
tudo é muito caro, né? Tudo é muito difícil no Brasil. Então a gente vê que não é fácil, mas a gente vê que a gente pode e a gente consegue fazer Claro. esse controle aí e vale a pena. O que é a Simone Equipamentos? Simone Equipamentos é uma empresa de aluguel de equipamentos para construção que veio com inovação para solucionar as dores e os problemas dos construtores, de uma dona de casa que precisa de fazer um serviço, uma reforma na casa dela, de um pintor, em vários segmentos ali, o segmento público. Então, a Simone Equipamentos é isso aí. É uma empresa de locação de equipamentos que veio com um conceito humanizado, com um conceito de acolhimento e um conceito de soluções. A gente presta mais do que um serviço. A gente presta uma solução para tirar a dor de um Sim. cliente, corrigir a dor de um cliente. Qual que é o grande sonho que você já realizou, mesmo com pouco tempo de empresa, com a Simone Equipamentos? Nossa, o grande sonho é ser reconhecida e entender a minha posição hoje. Saber com que eu plantei desde o início, hoje eu estou colhendo ali. Sim. Então, assim, isso é muito gratificante. Ver essa colheita. Então, isso para mim já é uma realização de um grande sonho, porque quando você inicia, você fala assim, meu Deus, eu vou recomeçar. Mas, como você vê que você tem uma aceitação e que você está sendo reconhecida ali pelas pessoas que você serviu, pelas pessoas que você se conecta, faz toda uma diferença. É difícil, mas fica mais leve e te traz segurança. Então, isso para mim, assim, já é a realização do meu sonho. E qual é o grande sonho que você almeja realizar com a Simone Equipamentos? Transformar vidas. Literalmente, transformar vidas. Além da minha vida, da vida dos meus colaboradores. Eu falo sempre com eles ali que eu quero, assim, que eles estejam muito bem e que proporcione para a família deles também coisas boas. E eu também, em consequência disso, né? Porque a gente trabalha com esse propósito. Então, esse é meu grande sonho. É assim, é gratificante você ver que a empresa já está posicionada no mercado. Isso para mim também é um grande sonho, é uma realização de um grande sonho. E saber que eu estou no lugar certo, que eu estou no caminho certo. E trazer mais pessoas para ali, para esse propósito também. É isso aí. Simone, nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós sabemos que nós temos inúmeros capítulos positivos e também negativos. Até porque é assim a vida. Não existe uma vida só com capítulos positivos. Até a pessoa mais bem-sucedida que você conhece aí na sua convivência já passou por capítulos Sim. tristes, desafiadores. E talvez tá aí a graça da vida, né? Porque ao mesmo tempo que você tá ali no fundo do poço, tá numa situação não tão boa, Deus às vezes não, corrigindo, pelo amor de Deus, Deus te dá toda a força possível para você poder conseguir Sim. alçar voos maiores, independentemente de qual situação que seja. Só que na vida de vocês mulheres existe um acontecimento que muda totalmente a sua trajetória e história aqui na Terra. E você passou por isso há 29 anos. No dia 20 de setembro de 1996. A partir dessa data, o que mudou na sua história de vida? Nossa, muda muito. Muda muito, porque quando você se torna mãe, você se vê assim, uma leoa. E aí você fala, hoje eu tenho um pedaço de mim que eu preciso
de educar, que eu preciso fazer com que seja um ser humano bom. Sim. Então, a gente traz valores e propósitos para ali, para aquele ser, né? Até você se formar e trazer a personalidade dele. Então, isso nos faz todos os dias pensar nas suas atitudes. Todos os dias mostrar, trazer exemplos e mostrar que você está ao lado dele, daquele, né, daquele ser ali, Sim. que Deus te colocou como uma responsabilidade. Então, assim, na vida da gente, nossa, quando você se torna mãe, você vê força onde você não encontra. E você se cobra para mostrar para eles que você pode ser diferente. E existem valores que são inegociáveis. Você não negocia valores. E trazer isso daí como exemplo, porque falácias são só falácias. A gente se educa ou se forma por exemplos. Então, muda muito. Além desse capítulo, que corresponde a uma data, né? Em relação àquilo que você começou a viver a partir de um certo período e continua vivendo com muita maestria, existem outros 2 capítulos na sua história de vida que também são para lá de importantes e que, se porventura você pudesse, imagino eu, eles seriam o título e o subtítulo do livro da sua história de vida. No livro da sua vida aqui na Terra, como você classificaria, primeiramente, um capítulo que hoje não está mais aqui, mas que eu tenho certeza que lá de cima se encontra vendo tudo isso que você falará dele neste exato momento? Senhor Dilson, o que você falaria dele e qual a importância dele na vida da Simone Amâncio? Nossa, ele é meu herói, né? Assim, tudo que eu sou hoje é graças a ele. Um grande homem, um homem simples, mas muito reto, muito correto, que construiu uma família, né, de 7 filhos com muitos valores e que tudo que eu sou hoje eu devo isso a ele, sabe? Eu falo que eu imagino que hoje ele esteja me vendo, porque eu tenho certeza que ele está orgulhoso Claro. da filha que ele construiu. E tudo é herança dele. Assim, eu lembro muito de todos os ensinamentos, de todo o cuidado, de toda a orientação que ele nos deu ali com 7 filhos, com a simplicidade dele, com a humildade dele, mas com um grande exemplo. Então, assim, ele realmente é meu herói e todos os dias eu agradeço por ele, todos os dias eu agradeço pelo aperto que a gente passou, mas você passou aperto, mas de mãos dadas, que fica mais leve, que fica mais suave. E assim, e tudo que ele fez pela Simone é o que ela é hoje. E a dona Irani? Nossa, Dona Irani é minha referência de mulher, minha referência de força, uma mulher guerreira que esteve ao lado ali do meu pai por toda a vida, educando os filhos, também com muita simplicidade, sem estudo, mas com muita humildade e nos direcionando, cuidando, acolhendo, aquele colo de mãe o tempo inteiro, aquele cuidado, filha, não passa por aí, não vai ali, vai por aqui, e sempre direcionando e com aquele amor que transborda, né? Aquele amor que cuida, aquele amor que é um amor que mais se assemelha realmente ao amor de Deus. Sim. Então, assim, me ensinou vida, me ensinou o temor de Deus, que hoje a gente tem esse temor de Deus e a gente acredita nisso. Me ensinou os valores, me ensinou que a gente tem que ter força, tem que persistir,
que a gente erra mesmo, mas a gente tem condições de sair daquele lugar ali. E se você quiser, você muda aquela forma de ser, aquela forma de pensar. E assim, um grande exemplo de mulher. Nesse final de semana que se passou, no sábado, eu joguei bola com meus amigos. E eu joguei bola no sábado de manhã, à tarde fui pra academia, mas pela manhã, como eu disse, joguei bola e voltei pra casa tranquilo, da melhor forma possível. E esse movimento que eu fiz nesse sábado, que há muito tempo eu não fazia, já foi algo muito corriqueiro na minha vida, principalmente ali na infância, principalmente, na pré-adolescência e até o início da adolescência. E a minha mãe sempre foi muito acostumada com esse tipo de movimento que eu fiz. E fiz durante muito tempo e voltei a fazer agora, no último sábado. Só que, olha como é que a vida é muito diferente para várias situações, para pessoas diferentes. Um dia, um dos seus filhos foi jogar bola e, por questão de milésimo, de segundos, de minutos, você poderia passar por uma situação que, graças a Deus, você não passou, que é a pior sensação do mundo que uma mãe pode passar. Claro que deu tudo certo em relação a tudo que era possível ser feito, mas você passou, imagino eu, que por momentos que você jamais imaginaria que iria passar, mas que você passou. Eu não quero nem entrar no que aconteceu de fato, mas no seguinte aspecto que eu gostaria de entrar. O que você tirou de lição desse acontecimento? Nossa, desse acontecimento eu tirei de lição assim: Deus é Deus. Deus cuida nos detalhes. E que a partir daí a gente tem que viver o agora. Não, como que eu diria? Não economizar amor, não economizar palavras de carinho, não economizar o cuidado com o outro, porque você tem ali agora, naquele momento. Então, quando você passa por uma situação dessa, você fala assim, meu Deus, e aí? Seu chão cai, você fica assim, mas a sua fé te fortalece. E nesse momento você fala assim, nada sou. Literalmente, nada sou. E vê que Deus cuida em detalhes. É claro que Ele é o dono da vida, Ele sabe de todas as coisas. E nada acontece por acaso. Se aconteceu aquilo ali, foi um propósito. Mas para mim foi uma lição assim: ame mais, cuide mais, acolha mais. Isso aí. No livro da sua vida, o que a palavra arquitetura significa? Significa realização de um sonho. Eu tinha um sonho de ser arquiteta. E assim, eu pude estudar, eu casei muito nova. Então eu só consegui realizar esse sonho depois que eu já tinha filhos. E por diversas vezes eu quase desisti, chorava. E foi muito difícil. Então a arquitetura para mim é a realização de um sonho. E mais do que isso, poder, através dela, servir e realizar o sonho de outras pessoas. Então, assim, agregado a isso aí, nossa, é muito bom. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Uhum. Podemos ir? Bora. Vida. Amor. Deus. Ser supremo. Família. Anjos. Filhos. Pedaço de mim. Ser avó pra você é? Bênção.
Empreendedorismo. Força. Univale. Sucesso. Governador Valadares. Refúgio. Simone Equipamentos. Vitória. Simone Amâncio. Paz. Matheus. Amor. Caio. Amor. Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida. Resiliência. Defina a sua história de vida com uma frase. Sucesso. Defina essa conversa com uma palavra. Fruto. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Conversamos, né, para poder marcar já há alguns meses e que bom que deu certo. Mesmo com você, né, com esse emaranhado de situações para resolver a partir, né, desde janeiro deste ano, né, que você inaugurou a sua magnífica empresa. Muitíssimo obrigado, Simone, foi uma honra. Obrigado pela confiança e por ter me dado a oportunidade de ter imortalizado a sua história de vida aqui no Resenha Cast, né, nesse episódio número 1306. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço. Agradeço o carinho, o respeito e o amor de sempre. Tamo Muito junto. sucesso para você, viu? Para nós. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Simone, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.